Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Nós vamos começar daqui a pouco mais uma live. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Bernardo já está conosco, já vou lhe enviar o convite. Só um instante, Bernardo. Olá, pessoal, boa noite, Kellen. Boa noite a todos que estão chegando. Olá. Olá, Bernardo, boa noite. Boa noite, tudo bom, gente? Tudo bem? Você me escuta bem, Bernardo? Me escuta, como tá? Tá baixinho o seu, mas eu tô te ouvindo. Eu posso pôr, vou ver se eu coloco o áudio aqui, esse fone aqui, Eu vai ficar coloquei um mais... fone aqui para ver se ajuda também. Boa noite, pessoal que está Vamos ver. chegando. Vão sinalizando aí se vocês estão nos ouvindo bem, se está chegando direitinho aí para vocês a imagem e o som. Rogéria Brenck já está conosco. Cumprimentando aí, Bernardo. Boa noite, boa noite, Rogéria. Vocês me ouvem agora? Ah, melhorou, Bernardo. Melhorou. Você também me escuta bem? Eu te escuto bem, deixa eu ver aqui. Tá ok? Isso, tá ok, tá ótimo. Bom, Bom, pessoal, boa muito noite bom. novamente, sejam bem-vindos, vão chegando, convida aí outros amigos, outros colegas. Nós vamos ter hoje, então, a nossa segunda live, né, daquela série, daquele projeto que nós iniciamos há 15 dias, chamado, então, de Encontros e Desencontros com Freud. Hoje, a live número 2, nós vamos conversar um pouco a respeito, então, de Winnicott, né? E nós colocamos como título, como tema dessa live de hoje, a Clínica da Vida, Criatividade e Sentido. Eu estou muito, muito feliz, Bernardo, em receber você, né? Estamos aqui recebendo o Bernardo Monteiro de Castro. Eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, né, aqui pelas redes sociais. Ainda não tive o privilégio, né, de ir até você e poder participar dos seus cursos, dos seus trabalhos, mas tenho acompanhado bastante. E fico muito, muito feliz e grata nesse momento, né, em ter você conosco nesse projeto. Eu vou te Eu agradeço. apresentar, né, e já passar para você. O Bernardo, pessoal, ele é psicólogo, mestre e doutor em letras, né? Então ele tem uma formação assim bem diversificada, bem ampla, né, Bernardo? E pós-doutorado nos Estados Unidos em psicologia do desenvolvimento e resiliência, então também muito interessante, né? Esse seu pós-doutorado em literatura e subjetividade. E ele é membro do grupo mineiro de Winnicott. Então, alguém assim que realmente estuda o Winnicott, né, que está aí sempre debatendo e realmente discutindo as questões relacionadas a esse nosso teórico de hoje, nesse pós-freudiano, tão importante, né, pessoal, para a nossa clínica, para os nossos dias atuais. Né? Então, Bernardo, mais uma vez obrigada, estou muito feliz. Seja bem-vindo, a palavra já está com você, a gente vai conversando aqui, vocês, pessoal, vocês que estão aí, né? Gratidão a vocês também. Se quiserem, coloquem as perguntas aí no chat, à medida do possível nós vamos respondendo e vamos conversando com vocês. Vamos lá. Boa noite. Então, agora, oficialmente, sem te atropelar, me desculpa. Agradeço imensamente o convite, a sua simpatia. A gente já troca conversas já há bastante tempo, com muita tranquilidade e gosto muito da sua presença, da sua companhia. A gente já pensou em fazer algumas outras atividades antes, particularmente a pandemia nos impediu Exatamente. e agora, e agora a gente tem essa oportunidade desse encontro. Fico muito feliz de ter sido convidado, porque no Brasil a gente tem excelentes nomes para falar do grande Winnicott, e eu ter sido laureado com essa oportunidade, para mim, me deixou muito surpreso. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo, Bernardo. Você tem desenvolvido aí vários trabalhos, mas para o final até gostaria que você também falasse, né, do curso que você está lançando agora, né?
também se adaptando aí a essa nova realidade agora do virtual, né, do online. Então, um grande desafio para nós, né, para nós professores, docentes, terapeutas, psicanalistas. Então, um grande desafio. Daqui a pouco eu sei que você vai falar um pouquinho também aí desse seu trabalho, dessa sua adaptação, né? Legal, Pessoal, mais só tarde. para introduzir um pouco, né? Então, o Winnicott nasceu na Inglaterra em 1896, né? Morreu em 1971, ano em que eu estava nascendo. Então, nós temos aí 49 anos aí, né, da morte de Winnicott, ou seja, bem dos nossos dias, né, Bernardo? Se a gente for pensar assim nesse tempo, né? Então, um teórico, um autor, um pesquisador, um cientista extremamente importante e atual aí para os nossos dias, né? Ele foi pediatra e psicanalista e assim de muita influência, que desenvolveu uma série de conceitos e teorias e pesquisas e observações, né? E hoje nós vamos então conversar um pouco a respeito desse homem tão importante aí na história, né, da humanidade, na história da psicanálise em especial, né, na clínica. Nós temos aqui vários alunos, professores, colegas, familiares, né, nos assistindo, Delaine, a Juliana Capel, vários outros profissionais que estão aí e com certeza gostam de Winnicott, querem aprender mais e querem conhecer um pouco também do seu trabalho, né, Bernardo? Então, assim, como é que começou essa sua história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e desse seu encontro aí com o Winnicott, né? Como é que se deu esse encontro na sua trajetória, na sua caminhada? Sim, vamos lá. Eu sou psicólogo clínico e fiz a formação aqui em Belo Horizonte na PUC Minas. Quando eu comecei, acho até que era Universidade Católica, não me lembro se já era pontifícia, Uhum. mas e paralelamente eu fui, dentro das oportunidades que eu tive, fazendo alguns cursos que pudessem me ajudar na minha formação. Mas já desde o começo com um gosto muito grande pela psicanálise. Com uma vez eu fui fazer um curso sobre terapia de família, e isso ainda na graduação, era um curso aberto, e o coordenador do curso, ele tinha uma formação em psicodrama, e ele trouxe para a gente um livro de um grande psicanalista francês chamado Didier Anzier, que escreveu sobre o psicodrama psicanalítico. Ou seja, ele foi para uma vertente francesa, particularmente, de lidar com autores diversos e alguns autores que até, em princípio, não se deram bem entre si, como é o caso do Moreno, o teórico do psicodrama, e o Freud, o teórico da psicanálise, embora o Moreno tenha sido aluno do Freud, se não me engano. E, e nesse livro, a ideia do Anzier era trabalhar muito com os fundamentos winnicottianos. Por causa da questão do brincar, que a gente vai falar, eu espero que a gente fale sobre isso, porque eu considero um dos temas fundamentais, aliás, em relação a pensar o ser humano e pensar a clínica e pensar a saúde humana, eu considero o tema fundamental da teoria winnicottiana. Consequentemente, a questão do espaço transicional, do espaço potencial, a gente vai falando sobre esses conceitos com o tempo. Mas ali eu tive o meu primeiro encontro. Depois, quando eu já estava terminando o curso de psicologia clínica, quando fomos estudar a parte da psicologia clínica infanto-juvenil, aí o Winnicott foi a grande referência para a gente. E, e aí isso também me ajudou a aprofundar mais nessa teoria e na técnica, na questão clínica propriamente dita. O que me chamou muito a atenção, porque, particularmente pela vivacidade do Winnicott em desenvolver conceitos que fossem conceitos muito fáceis de apreender, exceto quando a gente fala sobre self, que ninguém sabe exatamente o que é self, vamos dizer assim, tamanha grandeza, amplitude do conceito, né? Então Sim. todo mundo vai falando um pouco sobre self, mas é um conceito que se explica por si mesmo mais do que por uma questão teórica. Mas ainda assim,
pelo fato de ele não ser tão facilmente definível, ele é imensamente prático nesse sentido. E, então, essa grandeza do Winnicott de lidar bem com conceitos aplicáveis, com uma dinâmica clínica fora daquela aura de grandeza do analista, isso me encantou demais, porque eu sou de uma época em que a teoria lacaniana é muito forte. E, na época, pelo menos, os professores que trabalhavam com Lacan, eles eram assim, envoltos numa aura, numa empáfia, eles eram o próprio suposto saber, curiosamente, né? E, e gostavam de falar de um jeito complicado, né? Eu não tinha muita dificuldade, eu sempre me dei bem com a parte da psicologia da linguagem, linguística e tudo, tanto que depois fiz mestrado, doutorado em letras, né? Eu não tinha grandes dificuldades em entender, mas eu achava estranho que no curso de graduação eles falassem daquele jeito. E o Winnicott, não. Aí, embora eu gostasse muito, ainda gosto muito de algumas coisas de Lacan, que eu acho muito interessantes, e mais tarde eu vinha saber que Lacan gostava muito de Winnicott, né? Inclusive dando um valor imenso ao conceito de objeto transicional. Para Lacan é um dos principais conceitos da história da psicanálise, é o conceito de objeto transicional e, consequentemente, o fenômeno psíquico, né? Porque o conceito por si ele não se basta. Na psicanálise, ao contrário. A psicanálise ela é uma prática, como praticamente todas as linhas da psicologia. As pessoas gostam demais de teorizar a partir da psicanálise, mas a psicanálise é uma prática, ela é um exercício clínico. Quem não exerce clinicamente a psicanálise pode filosofar sobre o assunto, teorizar sobre o assunto, mas não chega ao âmago, não experimenta o que é a transferência, não percebe os fenômenos funcionais. Então, isso é uma coisa que só vivendo mesmo na clínica, não só como cliente, que é essencial, né? Mas também como quem exerce, pratica a clínica, isso é fundamental. Mas aí, depois que eu me formei, eu fui ler o livro, não consegui ler todo até hoje na minha vida, porque eu gosto de ler salpicadamente, mas o da pediatria e psicanálise, do Winnicott, que é aquela ordem da transição dele, da organização das ideias, dos fundamentos. É um compilado de artigos diversos e muito bons. E em um momento da leitura, o Winnicott comenta uma situação em que uma cliente tinha dificuldade de acesso, de chegar e de entrar na clínica em que ele estava e de se dirigir ao consultório dele. E ele fala, então eu ia para a porta para receber essa cliente. Aí eu falei, esse é o cara, sabe? Porque como ele é humano, como ele é zeloso, como ele é cuidadoso, como ele é carinhoso, como ele entende o que é ser humano. Acima de qualquer teoria, acima de qualquer postura. E aí, essa condição do setting analítico do Winnicott, da postura clínica do psicanalista no setting, isso me encantou imensamente. E aí eu fui estudando pouco a pouco o Winnicott. Eu sou uma pessoa bem arredia, assim, bem reclusa, quase uma tendência antissocial, que é um outro conceito de Winnicott. Né? E, então eu sou bastante solitário, gosto de ficar no meu mundinho estudando, convivo com várias pessoas, tenho relações afetivas e amorosas, mas gosto da minha. Né? E daí eu não fui fazer uma formação clássica, embora eu tenha feito análise com psicanalista, né, candidata, pouco tempo, digamos assim, em relação ao que se requer para uma análise didática plena, né? E já tinha feito análise também durante um longo tempo antes, mas eu não fui fazer uma formação clássica. E já há uns 5 anos, mais ou menos, já perdi a noção do tempo, principalmente por causa desse lapso pandêmico, esse psicanalista, que para mim é o grande conhecedor de Winnicott no Brasil, que é o Sérgio Ked, montou aqui em Belo Horizonte o Grupo Mineiro de Winnicott. E me convidou para fazer parte. Sim. Desavisadamente, quase, me convidou para fazer parte. E eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, porque depois do Freud, para mim, o Winnicott e o Doutor são os grandes autores da psicanálise, os grandes pensadores. Sem desmerecer, porque eu acho os grandes pensadores são fantásticos.
Klein, Lacan, Bion, e assim a gente vai. Né? Assim, os psicanálise têm grandes nomes. A própria Margaret Mahler, que é um nome menos conhecido, mas que eu acho uma teórica espetacular, e a gente vê pelas descrições clínicas dela também, com conceitos importantes, como reabastecimento emocional. Né? Mas eu me identifico muito por esse lado mais humano, muito com a doutor e muito com o Winnicott. Acho que eu falei demais, não sei se eu falei sobre como é que apareceu isso na minha vida e por que, que eu vou pelo caminho de Winnicott. Mas muito interessante, né, Bernardo, assim, conhecer a história, porque a história dos teóricos também, ela acaba marcando muito toda a teorização, né? E a forma como você se encontrou com Winnicott e se apaixonou por ele, né, que foi por esse aspecto humano, isso é muito interessante, porque com certeza isso reflete aí na sua prática clínica o tempo todo, né? E quando você falou do grupo aí mineiro, de Winnicott, eu estive investigando e são vários os grupos, né, espalhados pelo país. Então, quase que toda a região, não sei se chega a ser todo o estado, mas me parece que várias regiões aí do Brasil têm os seus grupos e são grupos muito ativos, muito dinâmicos, né, muito participativos, muito produtivos. Eu percebi assim com bastante produção todos esses grupos, né? Muito bom. Exato. Se você me permite falar um pouco, porque, Sim, sim. inclusive, admiração e gratidão, né? A gente tem, informalmente, porque uma coisa que é interessante nas pessoas que têm a influência de Winnicott, porque eu acho que chamar de Winnicottiano para o próprio Winnicott seria uma ofensa, mas as pessoas que sofrem essa grande influência de Winnicott, a gente tem relações informais muito legais. O próprio Grupo Mineiro de Winnicott é um grupo aberto. Então, as pessoas vêm, assistem as nossas reuniões, se elas participarem, se elas quiserem participar. Alguns estão regularmente já há muitos anos. Mas a gente tem um encontro anual, nacional, sobre o Winnicott, que varia por cada um desses grupos. Então, não existe uma confederação, isso é muito bonito dizer. Não existe uma instituição, é bem winnicottiano mesmo, não existe uma confederação, um negócio, sabe? A gente se encontra e aí o pessoal do Ceará fala, né, nós vamos realizar aqui, a Denile, por exemplo, foi a pessoa que coordenou, a Márcia Mendes, que está no seu Instagram, por exemplo, que é uma pessoa também maravilhosa, lá de Campo Grande, organizou um evento espetacular. Ano passado ia ser em Manaus, mas infelizmente Sim, eu não deu. acompanhei. Uhum. Mas esse ano vai ser online, com o pessoal de Manaus, o Henrique, que é um cara maravilhoso. Então, esses grupos, eles são grupos afetuosos, abertos. Tem o Joaquim lá do Triângulo Mineiro, né, de Uberlândia, que faz um trabalho espetacular. É um grande cara. E assim a coisa vai andando e a gente vai convivendo sem que a gente se institua. Bem pelo afeto, pela espontaneidade. Tem o pessoal de São Paulo, que é um pessoal maravilhoso, o Antônio em Campinas, a Sueli, na capital, em São Paulo, com o grupo dela, que é um grupo espetacular. A gente fala o grupo dela metonimicamente, né? Porque assim, as identidades é, particulares são grandiosas. E algumas pessoas conseguem reunir, como a gente está falando, o Joaquim, a Márcia, a Denile, a Sueli, o próprio Sérgio Guedes, né, aqui em Belo Horizonte, que é esse grande nome do meu modo de entender. E outras grandes pessoas no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, no Rio de Janeiro, Paraíba. É uma maravilha, porque é uma espontaneidade, que também é uma referência winnicottiana. Ou seja, é um brincar. E esse convívio de brincar, esse lado afetuoso, da gente se encontrar, se beijar, se abraçar, olhar um no olho do outro, falar que saudade, sem. É claro que todo lugar tem uma outra pessoa que tem uma certa proeminência que acaba se desdobrando em uma imagem. Mas isso é uma grande exceção no ambiente winnicottiano no Brasil. E isso me faz me sentir muito bem, porque como eu não queria fazer parte de uma instituição muito formal, e por isso também tendo seguido muito o meu caminho, que foi um caminho em grande parte acadêmico, depois eu parei, já há alguns anos eu parei de dar aula, mas ter me reencontrado com algumas pessoas e ter me integrado a esse ambiente winnicottiano me deixou muito realizado e me deixa realizado. Sim.
Que bom, muito bom, Bernardo. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui, se não me engano, é a Kellen. A Kellen Dionísio, ela está perguntando assim, para quem quer começar a estudar o Winnicott, por qual obra, artigo ou livro assim que você sugere começar? Tem uma forma por onde começar, Bernardo? Meu Deus, eu não sei essa pergunta, eu nunca sei responder, ela é feita várias vezes. Sim, É, é, quando o Winnicott, quando tem o livro Tudo Começa em Casa, do Winnicott, a gente encontra um Winnicott falando para as pessoas é, terem mais acesso às informações do que à técnica propriamente dita. Por outro lado, como ela deve ser psicóloga ou sim, um profissional da sim, ela é área de saúde, psicóloga, não conheço. ela deve ter conhecimentos também que já permitam, eu sugeriria, o da pediatria psicanálise. Porque nesse caso aí, a gente já vê algumas questões mais técnicas, umas notas de rodapé muito interessantes, a maneira como ele vai aprofundando os conceitos psicanalíticos e fazendo referências a Freud de um modo muito respeitoso, mas ao mesmo tempo também com uma autonomia crítica sobre Freud, o que é muito característico dos grandes autores. Então, eu sugeriria isso. Agora, se começar a ler e achar que é algo incômodo, aí eu acho que vai depender de por onde a pessoa se sente mais à vontade para começar. E aí há vários autores, brasileiros, inclusive, que têm livros sobre o Winnicott, ou artigos sobre o Winnicott, que vão ajudar a pessoa a dominar os conceitos fundamentais e, a partir disso também, aí sim, voltar para a obra de Winnicott. Mas, para um profissional da área da saúde, eu sugeriria o da pediatria psicanálise. Ok. Aí, Kelly, então, algumas sugestões aí para você, né, e para todos os outros que estão conosco. Gratidão, pessoal. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas alguns eu estou conseguindo ver aqui. No final, nós vamos agradecer novamente, né? Bernardo, em relação à vida, assim, a vida, as produções de Winnicott, tem alguma coisa que você acha assim que é interessante destacar, que te chamou, sempre te chamou muita atenção? Você falou muito dessa coisa da forma dele atender, né? Que você que É, despertou você, você se é, apaixonou. Mas assim, na história dele, na formação, algo que você acha que é importante contar, principalmente aqui para quem não conhece, né, esse teórico, para quem está começando os estudos. tá. É inevitável que a vida da gente determine quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente busca, como a gente lida com os outros. E, bem ou mal, é a infância quem organiza tudo isso e depois a gente precisa ressignificar para poder dar uma boa limpada no que fica de peso na nossa história de infância. O Winnicott tem uma, um traço ou uma experiência muito significativa na infância que é a mãe depressiva. E todo mundo fala sobre isso. Sim. Eu acho isso uma coisa muito importante porque, pelos próprios estudos winnicottianos, mas também de outros grandes autores, a gente, e também da nossa prática clínica, a gente sabe o quanto isso é um impacto na vida de um bebê. A questão da interação, da responsividade materna. E, e o Winnicott trabalhou teoricamente com isso e aparentemente também social e afetivamente de um modo muito virtuoso. Ele, ele parece ter superado muito isso daí. O pai ele era quase que um mercador, ele era um negociante, viajava muito e isso fazia com que o Winnicott ficasse em um ambiente muito feminino, com a cuidadora dele, de uma babá, a mãe, as irmãs. E isso também deve ter dado a ele um lado mais sensível, que alguns dizem que afetou até na postura de mais virilidade dele. Mas essa postura de virilidade ou não que as pessoas podem questionar, e eu acho que isso não é problema de ninguém, é bem da verdade, é algo pessoal, mas as pessoas que forem procurar sobre a vida dele vão encontrar algo nesse sentido. Isso não impediu que ele fizesse uma reescolha para um segundo casamento com uma mulher que parece fantástica, a Claire,
E, ao mesmo tempo, não impediu que ele viesse a ser presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise, duas vezes, que ele se tornasse uma pessoa de imenso respeito, e mais do que isso, que ele constituísse o que se chamou de middle group, ou o grupo do meio, ou o grupo independente na psicanálise britânica, frente a duas mulheres que eram quase que leoas. Por um lado, a Melanie Klein, que dispensa comentários quanto à impetuosidade dela, e, por outro lado, a própria Ana Freud, a filha do Freud, que se considera a herdeira do Freud, e que falou assim, ó, peraí, quem é herdeiro da psicanálise aqui sou eu, não é a Klein, não é o Winnicott, não é ninguém. Sou eu, né? Eu que tenho o nome, eu que sou a filha. E a despeito dessas duas leoas, o Winnicott se posicionou firmemente e fez parte do chamado grupo do meio ali, e não arredou pé, não cedeu em relação às forças, às influências, às ciúmes, aos jogos de poder em relação a isso. Então, é um cara que, por um lado, viveu um ambiente infantil muito feminino e com uma mãe que, por ser depressiva, certamente era pouco responsiva, e a partir disso ele desenvolve uma teoria do ambiente esplendorosa, porque é tudo, né? Ela é uma teoria que trabalha com referências fundamentais de desenvolvimento psíquico do bebê, até uma teoria que fundamenta a relação terapeuta-paciente e a postura clínica da gente como psicólogo, como psicanalista, como psicoterapeuta, o nome que se quiser dar. Mas o setting analítico do Winnicott, ele é esse ambiente, ele é esse espaço potencial. Então, o nosso lugar na transferência, na contra-transferência, tudo isso tem a ver com essa questão do ambiente que o Winnicott já observa como uma condição psíquica dos primeiros momentos de vida. Então, essa história dele é uma história que a gente vê que teve que foi superada com muita elegância. Sim. Tanto a questão da mãe, que talvez não tenha sido uma mãe suficientemente boa, Pensei nisso. Mas também com esse ambiente tão feminino e ele sabendo lidar muito bem com essas duas mulheres tão fortes e se posicionando com independência, com autonomia, com elegância, sem ir para a baixaria, sem ficar fazendo tramóias, até onde se saiba, foi um cara muito honesto e muito sincero no sentido de se posicionar a favor e contra pensamentos e tendências de poder, sem ser uma pessoa perniciosa. Eu acho interessante demais você destacar dessa forma, né? Esse salto, né, que ele dá na vida, essa forma, você colocou ressignificar com elegância, né? E assim, e produzir toda essa teoria que trabalha exatamente com as três funções maternas, né, extremamente importantes, né? Essa questão de apresentar o mundo, né? O mundo ao bebê, né? Apresentar os objetos, a vida, o mundo ao bebê, o próprio holding, o handling, então assim, funções essenciais para o desenvolvimento, né, emocional, desenvolvimento psíquico, e a partir da história dele a gente percebe o quanto isso faltou, né, lá naqueles primeiros momentos, mas o quanto ele conseguiu superar. Eu acho que isso é tão importante a gente destacar mesmo, né, Bernardo, porque nós recebemos tantas pessoas nos nossos consultórios, né, adultas, às vezes já até na terceira idade, e que não conseguiram fazer isso, né, e que nos procuram exatamente em função disso, ainda estão presas lá atrás, né, nas suas histórias, nas suas dores, né, nas carências, porque tiveram ambientes que foram. Então, acho muito legal você fazer isso. Bernardo, você está com algum problema aí na sua conexão? Pessoal, me dê notícias aí se vocês estão ouvindo o Bernardo. Eu tenho a impressão que deu algum probleminha na conexão dele. Para mim aqui ele parou. Vamos aguardar um pouquinho.
quem puder escrever aí para mim, como é que está? Caiu a dele? Ah, sim. Só eu estou aqui. O Glênio também está dizendo que caiu. A Isa entrou novamente. Bom, deixa eu mandar aqui para ele, então, uma mensagem. Só um instante, pessoal. Estou tentando falar com ele aqui pelo WhatsApp, pessoal. Mas que bom que vocês estão aí. Vamos aguardar um pouquinho mais. Várias pessoas já passaram. Aqui não aparece todas, né, que ficam, que permanecem, mas muito bom ter vocês aqui. Vocês podem anotar aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, ele me disse que já está solicitando para entrar novamente. Só um instante que eu vou, então, convidá-lo novamente. Não estou conseguindo chamá-lo novamente. Agora sim, acho que agora novamente. Bernardo? Ei, Janete, desculpa, voltei. Conseguiu? Aqui, sim, Que vamos lá. bom, que bom. Aqui não dá para me ver. Dá para me ver? Não, não estou te vendo agora não. Parece que tem algo na frente, Uma outra assim. câmera ligada aqui. Algo, Não sei se. acho que tem alguma coisa cobrindo, um papel, Será que eu estou um na reversa aqui? um objeto verde, alguma coisa na cor verde, amarelo. Isso, ok. Aí, que bom, que bom. Exatamente, caiu um bloco. Pessoal, então Foi bom. voltem aí, né? Vamos aproveitar nosso querido Bernardo, né, lá de Belo Horizonte aqui conosco, né? Para quem chegou depois, ele é membro aí do Grupo Mineiro de Winnicott, está nos falando então do encontro, do trabalho dele com Winnicott, e estava agora então destacando, né, esse aspecto da vida, dessa superação, né, e dessa teorização. Eu estava falando exatamente das funções maternas, né, Bernardo? O holding, o handling, né, o fato de apresentar o mundo, né? O quanto é linda essa Exato. teoria e o quanto a gente observa isso nos nossos consultórios, né? Como é que você Sim, tem pois é. visto, sim, essas Fala, por questões, favor. Bernardo? Tá, são questões novamente muito interessantes, porque uma característica muito legal de Winnicott é que esses conceitos que ele desenvolve, principalmente em relação ao primeiro ano de vida, particularmente, e um pouco adiante, são conceitos que são também conceitos de manejo clínico, Sim, são conceitos de referência de prática clínica, são conceitos de referência também até mesmo para fenômenos clínicos, como a transferência. Então, a questão do holding, por exemplo, que o Winnicott vai usar termos como o self, é um termo comum na vida cotidiana do inglês, o Winnicott vai usar um termo holding, que é o quê? Que é um acolher, que é um segurar, que é um conter, que é um ter consigo. E, em princípio, esse holding ele é físico. Mas o Winnicott, como todo grande psicanalista, ele vai mostrar como que a experiência física ela é uma experiência que vai ser representada no mundo psíquico. sim, E essa compreensão
é uma compreensão muito difícil, até para algumas pessoas que se lançam a estudar e trabalhar com a psicanálise. Ou seja, esse mundo psíquico, ele não é um mundo que existe no cérebro. Ele é um mundo abstrato. Pode até ser que alguém encontre algum dia no cérebro essa referência. Mas, em princípio, o mundo psíquico ele é uma referência abstrata, um nível de representação. Como diz o Freud, a pulsão ela é aquilo que vai existir entre o somático e o psíquico. E, a partir disso, a gente vai ter os fenômenos psíquicos, de um modo geral, que são fenômenos de representação. O que é uma representação? Aquilo que está presente passa a estar presente de uma outra forma. Como? Aquilo que foi vivido, vivenciado pelos órgãos do sentido, pela consciência, pela percepção, passa a estar manifesto ou funcionando em uma outra dimensão, que é uma dimensão representativa totalmente abstrata. Talvez por isso nem o cérebro esteja, a gente não sabe onde está o nível psíquico do ser humano. Isso é difícil para a maioria das pessoas compreender. Mas é fundamental para que se possa pensar a psicanálise e os grandes autores da psicanálise, os grandes referenciais clínicos da psicanálise. E, do meu modo de entender, o Winnicott é, depois de Freud, o grande referencial clínico da psicanálise. Então, quando se fala de um holding, existe um holding psíquico, ao qual o Winnicott vai se referir, por exemplo, quando ele vai dar alguns exemplos clínicos, ele fala, olha, você estar presente, você ouvir a pessoa, e às vezes você saber o momento exato e a forma exata de fazer uma interpretação, isso é um fenômeno psíquico fundamental para que a pessoa se sinta viva, reconhecida, acolhida. Isso é um holding. Entende? Ou seja, quando a pessoa ela está sendo ouvida por você e ela sabe que ela está com você, por quê? Porque se remete a um outro conceito do Winnicott, que parece uma coisa banal, que é sentir-se vivo. Né? O Winnicott volta muito para essa ideia. O que é sentir-se vivo? Eu sentir vivo é eu poder ser quem eu sou e, consequentemente, se eu for quem eu sou, que seria esse verdadeiro self, eu sou criativo, eu produzo, eu gero, eu interajo com afetos que eu vejo que me representam e que o outro é representado em mim, sem que isso seja algo invasivo, algo disruptivo, sem que isso me exija criar formas diversas, escondendo quem eu sou, me protegendo, que é o que o Winnicott chamaria de falso self. Então, quando a gente fala do holding, quando a gente está dizendo de uma experiência que, à medida em que ela é vivida fisicamente, ela é também construída psicologicamente, em um nível abstrato, e isso vai ser importante para a vida inteira. Quando eu amo uma pessoa, a mulher que eu amo, a existência dela na minha vida e o modo como ela me olha, como ela está próxima a mim, muitas vezes é um holding, não precisa ser um toque. É claro que esse é um exemplo extremo, porque o exemplo do amor ele é sempre um exemplo mais sublime. Mas na clínica, nossa, isso acontece. E o Winnicott vai falar, por exemplo, de uma condição fundamental na infância, que é a capacidade de estar só. Eu estou falando de várias coisas com espontaneidade. Você me interrompa quando você quiser, porque não vai dar para a gente falar de todos os conceitos winnicottianos, não vai dar para a gente falar de toda a carreira clínica do Winnicott, né? Então, eu estou indo por associação livre aqui. Você faz o corpo clínico a cada instante que você achar que deve, e eu vou deitar no meu divã aqui e vou continuar Tá falando. ótimo, Bernardo, pode seguir. Eu só queria emendar com o título que a gente pôs na live, né? Que é essa questão da clínica de Winnicott, ela ser, então, a clínica da vida, né? Da criatividade e do sentido. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está dizendo agora, né? Porque a pessoa, quando consegue realmente se estruturar, o verdadeiro self se estrutura, para o Winnicott é essa pessoa que consegue realmente se sentir viva, né? Agir com espontaneidade, com criatividade e tendo sentido, né? E encontrando sentido em tudo aquilo que faz e sente, realiza, né? Eu acho que é bem nesse caminho que Sim, você tá abordando mesmo, né? sabe, esse sentir-se vivo, ele é ser criativo, é ser espontâneo. Sim, sim. E o Winnicott
se refere, por exemplo, a um fenômeno que é a capacidade de estar só. E sim, ele é cheio, ele é cheio dos paradoxos, digamos assim. E o que é? Ele fala que para estar só, o outro tem que existir. É lindo, porque, ou seja, quando, se não, não é estar só, é viver o nada, é diferente. Quando eu estou só, eu estou tranquilo. Tem pessoas, por exemplo, que chegam em casa à noite, suponhamos, né? Quando a gente saía, chegava em casa e está sozinho em casa, acende a luz, liga a televisão. Às vezes só falta começar a dar descarga e ligar o liquidificador para todos os barulhos possíveis acontecerem, porque a pessoa não consegue estar só. É uma angústia muito grande. Então, quando eu estou só, eu estou num canto, outra pessoa está no outro, e a gente não precisa falar nada. A gente está em consonância de existência sem que eu tenha que estar com o outro fisicamente. Por quê? Porque esse holding já existe de uma outra forma. Porque esse outro já existe como uma representação e não como um fenômeno físico, especificamente. Então ele pode existir em mim. Com isso, eu ser uma pessoa que exprime o meu verdadeiro self, isso me faz uma pessoa que pode transitar na presença e na ausência, porque porque eu gero condições para que a minha existência seja uma existência funcional. O que isso quer dizer? Eu vivo em um espaço que o Winnicott chama de um espaço potencial. sim. E o que é esse espaço potencial? É o espaço que eu crio para o Winnicott. A criança cria a mãe. Isso é, eu sou apaixonado, estou falando que tudo é lindo e tudo mais, é tipo de Winnicottiano. Né? Mas a mãe existe fisicamente, Sim, mas a criança vai registrando uma mãe para si. Daí, por exemplo, às vezes antigamente, né, você tinha família com 7 pessoas, essas 7 pessoas contavam da mãe de um modo diferente. Por quê? Porque cada pessoa cria a sua mãe. E aí ele vai dizer de um objeto que é criado para fazer essa transição desse mundo de uma dependência materna, mesmo que seja uma dependência parcial, ainda, talvez, mas para você ir para um outro mundo, que é o mundo da sua autonomia, o mundo das realizações, que é esse mundo do espaço potencial. Né? Então, ele vai criar o conceito de um objeto transicional, que, novamente, o objeto existe e é criado, esses paradoxos fantásticos do Winnicott. Né? Ou seja, você tem lá uma chupeta, você tem um travesseiro, você tem um ursinho, um bonequinho, uma bonequinha, uma fralda, o que for. Agora, fralda não mais, porque as fraldas são descartáveis. Não? Quando a gente era criança, as fraldas eram de pano, né? E ou um cobertorzinho, como é do Linus, do Snoopy. E esse objeto, ele é significado de um modo diferente. E aí, um lado que eu acho muito interessante do Winnicott, mas que as pessoas não costumam falar, curiosamente, é que o Winnicott é um teórico do significado também. Pelo fato dessas representações existirem, e até mesmo da pessoa ter que criar falsos selves para poder preservar o verdadeiro self, o que é uma coisa muito interessante, ou seja, a visão da patologia dele muda, sim, porque a neurose ela não é necessariamente uma degeneração, mas muitas vezes ela é um mecanismo de defesa, digamos assim, talvez até em alguns quadros a psicose. Por quê? Porque é o que vai preservar o verdadeiro self, nesse sentido. Então, a teoria do Winnicott é essa teoria da construção de sentidos, dos sentidos possíveis, em relação a como o ambiente interage comigo e como eu consigo interagir com o ambiente. Então, também é uma clínica do ambiente, é uma teoria do ambiente. E esse espaço transicional, ele é um ambiente. Então, quando eu crio esse objeto, eu estou desenvolvendo uma condição psíquica e cognitiva em níveis diferentes, ou seja, uma condição metapsicológica, melhor dizendo, de representações, de catexias, e, por outro lado, uma dimensão cognitiva que está muito mais fundamentada
em uma neuroplasticidade, em um funcionamento neuronal e cortical, eu estou desenvolvendo algo que vai me permitir lidar com o abstrato. E se eu puder lidar com o abstrato, eu vou levar a minha mãe dentro de mim o resto da vida. Sim, sim. A questão é que mãe é essa que eu estou levando. Uhum. E essa mãe deveria ser, como o Winnicott falou, é uma mãe suficientemente boa. Que no começo ela me dá muitas condições, ela atende muitas minhas necessidades, para que eu possa me sentir produtivo e criando um mundo que é um mundo bom, um mundo que interage bem comigo, um mundo que interage trazendo coisas boas para mim, um mundo no qual eu posso confiar. Então, eu estou criando esse mundo. Até uma mãe suficientemente boa ao ponto de conseguir se afastar e deixar que eu vá experimentando as coisas do meu jeito, porque ela já sabe que eu sou capaz de ficar sozinho, Sim, sim. essa capacidade de estar só. É uma mãe suficientemente boa, porque em um certo momento o bebê começa a manifestar algo que o Winnicott chama de gesto espontâneo, Isso. que é outra coisa linda, né, que o Winnicott observou. O que é o gesto espontâneo? A criança, em vez de fazer movimentos comuns a todas as crianças, ela vai fazer um som, um movimento, ou de uma forma diferente, ou em um momento diferente. E aí a mãe vai reconhecer que existe uma criança ali, não existe um ser humano movido por instintos. Existe um sujeito, uma criança que está se manifestando. E a mãe vai reagir a esse gesto espontâneo ou não, se ela for ou não suficientemente boa. Sim, sim. E isso vai gerar para a criança a possibilidade de se expressar e de interagir com esse mundo e, consequentemente, criar espaços. Porque só existe o nível simbólico da gente se existir espaço. Ou seja, quando eu sou capaz de falar, um copo, que é um nível simbólico, a linguagem é simbólica, todo mundo pode imaginar um copo, qualquer que seja, mas vai imaginar. Se a gente não puder falar para se comunicar, eu vou ter sempre que mostrar a coisa para a pessoa entender o que é. E aqui, se eu mostrar, a pessoa pode pensar que é água, pode pensar que é copo, pode pensar que é uma cor azul, ou o que for. Então, o domínio simbólico é o domínio da ruptura com o físico, com o concreto, com o imediato. E é um fenômeno abstrato, mas, ao mesmo tempo, é um fenômeno de expressão de uma subjetividade. Porque eu poderia escolher um monte de coisa para falar, mas eu escolhi, por exemplo, copo. Existe um eu se manifestando. E essa concatenação de conceitos é uma outra característica muito bonita de Winnicott. É como se praticamente todos os conceitos estivessem em algum ponto conectados, desde as primeiras experiências infantis. Sim, sim. E aí, eu não sei se você quer me interromper, mas eu quero deixar uma deixa, porque tem um podcast que é importante a gente vir a falar, eu não sei que horas são, mas aí vem a ideia de brincar, que é uma coisa que eu quero falar, vai ser mais tarde, eu quero falar. Tá. Mas fique à É vontade só para para convidar, por aproveitar favor. uma colocação feita pela Rosângela Barbosa, eu acho que quando você estava falando da clínica do sentido, da vida, da criatividade, né, ela colocou assim, entrar em contato com o outro de forma genuína, né? Então, assim, Sim, esse contato de forma genuína, né, que você estava dizendo agora há pouco, desenvolver o lá mais self, no do outro começo da sua desenvolver o fala. self. Sim, Isso. sim. Bernardo, então, e na sua prática, essa questão do brincar? Você trabalha com criança, trabalha com adultos, com os dois? Como é a questão? Você queria já entrar nessa questão da importância do brincar, né? Eu acho que você já Sim. pode dizer Vamos sim. lá. Eu comecei a minha prática clínica trabalhando com criança, principalmente, mas também um pouco com adulto, mas principalmente com criança. E, curiosamente, pelo menos quando eu comecei, já há um pouco mais de 30 anos, ah, acho que mais, sim. Melhor não fazer conta, Bernardo. Um pouco mais de 30 anos. Tá parecendo eu quando me Depois que entreguei aqui, que eu falei que o Winnicott morreu no ano que eu nasci? Aí não, né? Não, depois que é 54, depois que a gente está 50, a gente mede 35 anos, não é mais o ano passado, o ano isso. A unidade de tempo passa a ser 5 anos. Né? Então,
Quando eu comecei a trabalhar, era muito raro que os pais se sentissem bem encaminhando crianças para homens atender. Havia alguns homens que eram realmente referências, mas muito raros, mas geralmente eram professores, pessoas que tinham um outro tipo de status, curiosamente. Se a gente não tivesse um status próprio, era muito difícil. E pouco a pouco, a faixa etária dos meus clientes foi subindo, aumentando a quantidade de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, e depois também adolescentes e adultos jovens. E quando eu fui para os Estados Unidos para fazer os pós-doutorados que eu fiz lá, eu voltei e tive que encontrar um outro consultório e não me estabeleci muito rapidamente, pedi emprestado, entre aspas, né, subloquei o consultório de uma colega maravilhosa aqui de Belo Horizonte. E com isso, mudou definitivamente o meu trabalho clínico. Passou para um trabalho com adultos. Então, isso foi, eu voltei em 2003, ou seja, há 18 anos, eu trabalho quase que exclusivamente com adultos. Com crianças, só em alguns casos muito específicos, casos pontuais, e algumas orientações de pais, que às vezes ainda há algumas buscas para esse tipo de trabalho comigo. Mas eu tenho atendido quase que exclusivamente adultos. O que não nos torna alheios a lidar com a teoria do brincar. Sim, sim. O que também é outra coisa maravilhosa no Winnicott, essa ideia do conceito, do fenômeno dos primeiros meses de vida e de como isso está presente na clínica dele e em todas as alternativas da clínica. Nesse caso do brincar, por exemplo, o Winnicott vai mostrar isso na grandeza do fenômeno de brincar de diversas maneiras. Um exemplo o que ele chamou de jogo do rabisco. Ele sentava com a criança em algum lugar lá, pegava um papel, fazia um rabisco e a criança fazia outro. Ou vice-versa, a criança fazia um rabisco e ele fazia outro. E com isso eles iam se soltando e criando um ambiente projetivo, de diálogo, e era totalmente espontâneo. Ao mesmo tempo, ele tinha o jogo da espátula, em que ele pegava uma dessas espátulas de abaixar a língua para examinar a garganta, Sim. e deixava próximo da criança, para ver se a criança iria buscar essa espátula e pegar ou não. E se ela buscasse e pegasse essa espátula, como é que ela ia fazer? Porque a criança ocupar o espaço e tornar o espaço criativo é um sinal de saúde e é uma forma de simbolizar esse espaço, de dar um sentido para esse espaço. Então, por exemplo, pegar um lápis meu aqui. Vamos supor que isso seja uma espátula, né? Eu poderia fazer disso daqui um microfone, ao mesmo tempo poderia fazer disso aqui uma espada, poderia fazer disso uma faca, poderia fazer disso uma flauta, o que quer que seja. Então, quando o Winnicott vai falar do brincar, ele vai falar da possibilidade que eu crie. O brincar, ele não é pautado em normas para o Winnicott, ao contrário. Por isso o rabisco, por isso uma espátula. Porque o brincar, ele está ligado a esse espaço potencial. A eu poder vir a construir, poder vir a viver, poder vir a construir o que é simbolizado pela minha identidade e pela minha percepção de o que é o mundo, quem é o outro que está nesse mundo, como a gente pode interagir. E isso está ligado à espontaneidade também. Daí, o espaço clínico, não só ser um espaço potencial, mas também ser um espaço de brincar. E aí, do meu modo de entender, a grande obra do Winnicott é o livro Brincar e a Realidade. Sim. Que trabalha com essa grandeza do brincar, até no seguinte sentido. Só fazendo um parênteses, né? Há um cara que não é psicanalista, o Izinga, ele tem um livro chamado Homo Ludens, que ele fala que o ser humano não é um Homo sapiens, porque a nossa questão, o que nos caracteriza não é tanto a nossa inteligência quanto a nossa capacidade de brincar, de ser lúdico. Sim. E isso é, de um modo de entender, muito winnicottiano, porque o brincar do Winnicott passa a ser a possibilidade de eu criar. E o que é eu criar? Sem leis, sem regras, dentro do momento, dentro do instante, dentro do que é possível. Eu criar é eu expressar o meu verdadeiro self. Então, o brincar, para o Winnicott,
ele é a realização da pulsão de vida freudiana. De que maneira que ele é a realização da pulsão de vida? Freud, a partir da década de 20, ele para de chamar de pulsão de vida, por exemplo, e vai chamar Eros. Ele usa muito o termo Eros. Só que aí entra um outro problema, né? Freud desenvolveu o termo de zonas erógenas e o que é erótico, mas o que é erótico para Freud? O que é erótico para Freud é o direcionamento da pulsão de vida. Isso quer dizer alegria, isso quer dizer criatividade, isso quer dizer a minha possibilidade de interagir com o outro de uma forma respeitosa, de uma forma carinhosa, de reconhecer os limites, ou seja, não destruir o limite que eu tenho com o outro. E esse Eros, ele está baseado não na versão tradicional que a gente tem do Eros, como o Cupido, aquele que tem aquela flechinha e que vai fazer as pessoas ficarem apaixonadas. Na origem do mundo da mitologia grega, uma das versões, havia 3 forças que compunham esse mundo. Gaia, ou Geia, que é a Terra, que é a parte física. Tártaro, que é o insondável, o infinito, o desconhecido, a escuridão, que é o plenamente abstrato e inalcançável. E Eros, que é a vida. Eros é vida. Eros é a alegria de viver. E a alegria de viver, ela se realiza na minha possibilidade de amar. Sim. Eu ser capaz de amar. É o ápice. Mas essa pulsão de vida, esse Eros, ele é viver. Então, quando o Winnicott fala de sentir-se vivo, ele está falando de Eros. Quando ele fala brincar, ele está falando de Eros. É essa pulsão de vida. É esse fenômeno. Então, no consultório, nossa prática clínica, quando a gente fala em brincar, a gente está falando em a pessoa poder se livrar desses falsos selves, em a pessoa poder ser espontânea, em a pessoa poder, às vezes, falar uma coisa e rir dessa coisa, e sem ser interpretada. Outra coisa que me encanta no Winnicott é que o Winnicott é muito pouco interpretativo. E eu gosto de ser uma pessoa muito pouco interpretativa no meu trabalho. Seja na análise de sons, seja até mesmo em atos falhos, por exemplo, ou coisas desse tipo. Sabe aquele estereótipo que as pessoas têm, Freud explica, não sei o que lá e tal? Isso é muito intrusivo. Isso é muito deselegante, do meu modo de entender. O nosso acolhimento, ele passa por a pessoa poder ter a liberdade de errar, de falar, de cometer atos falhos. E às vezes, como diz o Winnicott, no momento certo, do modo certo, a gente pode chamar atenção. Às vezes, passa 15 minutos na sessão e a gente pode chegar e falar assim: olha, você reparou que você trocou aquela palavra? Isso diz alguma coisa para você? Ah, não, foi só um engano, sei que lá. Então segue. A nossa intervenção já existiu. Mas a gente não tem esse poder de convencer as pessoas. Então, uma outra característica do Winnicott, que eu acho que está dentro desse universo de brincar, é uma característica de sair do poder interpretativo do analista. O Winnicott, quando ele ocupa esse lugar do grupo do meio, do middle group, que a gente falou há pouco tempo, ele também ocupa esse lugar de uma psicanálise que sai desse poder de interpretação, desse poder de orientação, porque, por um lado, Melanie Klein, extremamente interpretativa. Por outro lado, Anna Freud, extremamente orientativa. Sim. Opostos, polos, né? Os polos, né? Exato. Com seus grandes valores, entende? Por exemplo, eu tenho várias influências ana-freudianas no meu trabalho clínico, assim como tenho várias influências kleinianas. Assim, para mim, os conceitos de amor e gratidão de Melanie Klein são assim, espetaculares. O Winnicott dizia que o conceito de a posição depressiva de Melanie Klein é um dos grandes conceitos da psicanálise, e é. Então, eu não quero falar mal de ninguém disso tudo, porque são grandes autores, são grandes personalidades. Assim, a psicanálise ela tem grandes contribuições de diversas partes. Não é o caso de falar mal de ninguém. É o caso de a gente falar assim, olha, algumas pessoas têm as suas singularidades. E eu acho que uma das grandes singularidades do Winnicott, inclusive estando nesse chamado middle group, ou no grupo independente, ou grupo do meio, é ele poder chamar a atenção para a gente não ser muito interpretativo, para a gente não se arrogar o poder da interpretação, de saber sobre o cliente.
O Winnicott, quem sabe sobre o cliente é ele mesmo. Sim. A questão é, vamos criar condições para o falso self não ser usado como uma opressão, mas ser usado como um recurso. Então, alguém está me enchendo o saco e eu não quero dar continuidade na conversa, você tem razão mesmo. Entende? Realmente você tem razão, mas por quê? Porque eu não estou me enchendo o saco, eu não quero. Então, eu uso um falso self que é criativo. Esse é o lance. É. E não um falso self assim, que eu vou chegar e falar assim, nossa, como você é inteligente, eu estou impressionado com a sua inteligência, tipo assim, para poder fazer a pessoa ficar se sentindo cheia de si, porque eu tenho que agradar o outro. Eu não tenho que agradar o outro. Né? Então, como é que esse falso self vai funcionar? À medida que o falso self ele não aprisiona e não é uma defesa para, para o verdadeiro self, mas ele é uma criação, uma criatividade, aí a pessoa vai funcionar. Então, a pessoa sabe de si. A gente precisa construir um ambiente que seja um ambiente suficientemente seguro, suficientemente bom, com um bom holding, para a pessoa poder ir realizando quem ela é. Estou falando demais, né, Janete? Vamos lá. Eu só estou preocupada com medo do Instagram nos cortar aqui, mas parece que agora até está estendendo um pouquinho mais de 1 hora. Pelo menos não parou, né, ainda, já tem 60 minutos. Mas para a gente não correr muito risco, Bernardo, eu queria só que você dissesse então aí as suas considerações, né, finais, no sentido de quanto isso é importante nesse momento agora de pandemia, né? Quando você está falando aí de se sentir vivo, da criatividade, né? Do sentido, do encontrar sentido, né? Da espontaneidade. Então, a importância desse momento, no momento agora de pandemia, de isolamento, de distanciamento, de frustração, de dor, de morte, né? O quanto a teoria de Winnicott ela pode ser importante, não só lá no consultório, mas para a nossa vida. Então, eu acho que, de repente, pode ser as palavras aí para ir fechando, né? Tá, então, há situações que são situações reais, Sim. concretas. A morte, por exemplo, é fatal. É aquilo e acabou, e é terrível. E nesse caso, talvez mais freudianamente do que winnicottianamente, é a necessidade de se viver o luto. E viver-se bem esse luto para não se perder na identificação com esse objeto que morreu. Porque, como diz Freud, se eu me perco na identificação com esse objeto que morreu, eu vou entrar na melancolia. Então, como é que eu posso vivenciar o luto no sentido, inclusive, de ser diferente? O que, winnicottianamente dizendo, remete à capacidade de estar só, do meu modo de entender. E como diz Guimarães Rosa, da minha terra aqui, nós somos os mineiros e os goianos, eles são talvez os melhores primos que haja em termos de grupos culturais do Brasil, do meu modo de entender, grupos geográficos, né? A gente tem uma identidade muito grande. Mas o Guimarães Rosa fala, sofre rápido, que é para a gente poder seguir a vida e ser feliz. Então, a gente precisa sofrer mesmo. Mas a gente não pode se apegar a esse sofrimento como algo com que a gente se identifica, porque a gente vai entrar no quadro de melancolia, freudianamente dizendo. Mas a gente não pode desmerecer a grandeza da perda, a grandeza da dor. E essa grandeza da dor ela tem que ser vivida, sabendo que também essa dor ela é um percurso, é uma parte de um percurso. Ou seja, ela faz parte de um objeto, de um espaço potencial, que mesmo perdendo esse objeto de amor, eu sou capaz de criar e de me realizar no mundo, porque uma vez que o espaço é um espaço potencial, eu sempre tenho para onde ir, sempre tenho para onde caminhar. Não necessariamente aonde chegar, Sim. mas necessariamente criar. Expressar quem eu sou. Então, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão se deparando, por exemplo, com a dificuldade de estar só. E como é importante a gente poder elaborar essa condição de que, se o outro não está necessariamente comigo, não quer dizer que o outro não existe. A capacidade de estar só implica sempre vai existir um outro. E esse outro, ele é alguém que eu vou estar sempre recriando também.
Ou seja, eu vou estar sempre construindo novas representações psíquicas. E essas novas representações psíquicas, elas não implicam uma pessoa, mas sim um conceito de outro, que pode estar desdobrado no conceito de outro lacaniano, por exemplo, que é um conceito muito inteligente. Mas antes desse conceito de outro, que Lacan vai colocar no pequeno e no grande outro, ele é uma condição de um ambiente em que a dimensão humana está presente. Ou seja, não é a dimensão biológica, não é uma dimensão patológica, não é uma dimensão compulsiva, não é uma dimensão material, é uma dimensão humana. Então, nesse momento de pandemia, é a gente saber que existe um outro, esse outro está presente, mesmo que eu esteja só. E mais do que isso, mesmo que eu esteja em multidão, que é um momento em que eu vou dissolver a minha autoconsciência, a minha referência egóica, por exemplo, existe um outro. E esse outro ele vai ser contaminado se eu não me cuidar. Então, quando o Winnicott fala que para existir essa capacidade de estar só, o outro tem que existir, isso se aplica também neste momento. O fato de eu ter a minha ideia, de eu ter a minha vontade, de eu ter o meu desejo, de eu ter a minha angústia, isso não faz com que eu possa fazer o que eu quero, porque existe um outro também. E esse outro tem que ser respeitado. Então, eu preciso usar máscara, eu preciso seguir todos os preceitos de saúde. Eu já fui vacinado, felizmente, porque eu sou profissional da saúde. Então, a gente já teve essa sorte, essa dádiva. Mas em nenhum momento eu deixei de usar máscara, deixei de me comportar, eu não saio de casa, eu não aglomero, nada disso. Porque existe esse outro. E aí eu sou capaz de estar só, e eu sou capaz de lidar com esse outro, não porque eu quero impor a minha lei, ou porque uma lei maior está sendo imposta, mas porque eu sou capaz de representar a existência do outro como algo que é grandioso. E esse grandioso ele está dentro do potencial de brincar. Sim. Eu posso criar alegremente o outro e não fazer do outro um adversário da minha vida, ou uma pessoa que me persegue, ou uma pessoa que eu tenho que destruir. Eu posso conviver. É uma diferença que a gente tem entre a brincadeira e o jogo. A brincadeira ela não tem regra, todo mundo está junto. O jogo sempre um ganha e o outro perde. Então, nesse caso, eu posso brincar. Talvez isso seja uma fala que sintetize essa sua pergunta e talvez também nos permita já estabelecer uma finalização, se a gente tiver tempo ou não, e talvez ainda falar um pouco de outras coisas que eu faço e que podem ser de interesse Sim, das sim. pessoas que estão. Ah, nós tivemos aqui o aviso do Júlio, o Júlio Moura nos avisou, né, que o Instagram não está mais estabelecendo esse prazo, né, Júlio? Obrigada, eu não sabia. Muito bom, então a gente pode ficar mais um pouquinho, Bernardo. Vamos continuar nesse bate-papo tão bom, né? Tão bom te ouvir e assim de uma forma bem carinhosa, né? De uma forma tranquila e que mostra realmente isso que você estava dizendo do aspecto do Winnicott que te encantou tanto no começo, né? Eu vou observando assim a sua fala e vendo realmente essa questão do amor e do humano que você tanto falou no início da live, né? Aí na sua fala. E, Bernardo, que outros trabalhos, então, você gostaria de comentar? Eu queria que você falasse do curso, da mitologia, dos mitos, né? Que é um trabalho que você faz, da mitologia feminina. Eu sou encantada por esse curso, ainda não fiz, mas estou louca para fazer. Então, assim, fala um pouquinho para a gente também, para quem está aí assistindo, né? Se interessar aí por esses outros temas que você também transita e trabalha. Winnicottianamente dizendo, eu me considero uma pessoa muito criativa. Eu gosto de viver, como diz o Winnicott. A clínica da psicanálise é uma clínica pela qual a pessoa se dá conta de que viver vale a pena. E eu acho que viver vale a pena. Enquanto eu estou vivo em condições de fazer alguma coisa, eu quero viver, eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero conhecer, eu quero ensinar. E no meu mestrado, que eu concluí há 25 anos, eu trabalhei com algumas coisas, mas basicamente um dos temas principais que eu trabalhei foi com a mitologia da Grande Mãe.
Sim. que é um modelo mitológico, quase que universal, de uma mãe que dá a origem ao universo, dá origem ao Salvador e assim por diante, né? E então esse modelo da mãe virgem que dá origem ao Salvador, ele existe em diversas e diversas culturas, em diversos e diversos momentos. E então eu trabalhei muito com essa história da Grande Mãe, desde a pré-história até o século XIII, particularmente porque o século XIII ele já traz uma figura na nossa cultura ocidental, na Europa, de Maria com um papel muito significativo, para a gente ter uma ideia, no Ocidente europeu, todas as grandes catedrais, imagina o que é isso, são as maiores obras que o cristianismo construiu em todos os tempos. Ou seja, em pouco mais de 2000 anos, as maiores obras construídas por essa religião cristã foram chamadas Nossa Senhora. Notre Dame disso, Notre Dame daquilo, Nossa Senhora, Our Lady e assim por diante. Então, Maria tem um papel esplendoroso nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna e é fundamental para organizar o imaginário cristão ocidental moderno. E para eu trabalhar a esse ponto, eu fui estudando, então, o modelo da Grande Mãe, desde a pré-história. Aí eu concluí o meu mestrado, conversava isso com algumas pessoas e houve muita demanda para eu dar curso sobre isso. Aí eu fui a congressos, a eventos, e dei palestras, e durante anos, anos e anos. E aí eu fui estudando, tanto pelo meu gosto, quanto também pelas demandas, e fui dando cursos que agora eu montei em um curso totalmente online, está na plataforma Hotmart, chamado Mitologia Feminina, com Bernardo Monteiro de Castro. São 8 aulas, no total de 10 horas, o curso. E ele é todo feito online, as pessoas podem ir e voltar às aulas, rever, refazer, está disponível. Sim. E quando você começa o curso, você tem 6 meses para ir, para usar, para continuar acessando o tempo que quiser, das maneiras como quiser, rever alguma aula, parar e voltar. Além disso, já está quase pronto já o segundo curso que eu já gravei também. Esses cursos são gravados em estúdio, são editados por um estúdio muito bom, que eu tenho uma parceria muito legal com eles. Com elas, são 3 moças que são espetaculares. E que é um curso sobre traumas e dissociação, que já é bastante clínico. Sim, sim. E, e também, esse já é um curso mais longo, não sei quantas horas ele vai ficar, mas deve ficar por volta de umas 14 horas. Mas também, em princípio, dividido em 9 aulas. E então eu estou. Se a gente pensar que há 1 ano e meio eu não usava celular, foi meu amigo Sérgio Pedro que me ligou usar celular, e agora ele fica lá o tempo todo lá. Se eu te salvei sua vida, e se você não tivesse no celular, você não estava trabalhando hoje, tal, sei que lá. Então, se a gente pensar que há 1 ano e meio eu não usava celular, ou pouco mais do que 1 ano e meio, 7, 8 meses, sei lá, que eu comecei a usar celular em outubro de 2019, para determinar essa data aí. Hoje eu estou me saindo bem com esse ambiente digital, que é um lance criativo do Windows. Né? Assim, Sim. se a gente tem uma liberdade para o nosso verdadeiro servo, a gente vai criar. As coisas vão acontecer. Então não preciso temer, não preciso ficar tão angustiado, porque a vida são realizações. Essas realizações são realizações criativas. E por esse caminho, essa questão de saúde psíquica, que eu acho que é diferente de chamar de saúde mental, por isso chama de saúde psíquica, essa condição de saúde psíquica, eu remeto muito a essas referências winnicottianas, do espaço potencial como espaço criativo, como a construção de representações, essas representações serem também possibilidades de eu expandir o mundo no qual eu convivo, consequentemente, criar novas condições de bem-estar para mim, para as pessoas com quem eu estou interagindo. E assim vai. Aí há outros cursos, né? Tem um outro também sobre liderança ética. Durante muito tempo eu dei aula também para uma escola de formação de executivos aqui em Belo Horizonte, que é uma escola muito, muito conceituada, e com fundamentos éticos e também ligados à questão de relações de poder e liderança. E eu escrevi um livro sobre isso, tem um livro específico sobre isso, chamado Liderança Ética e Resiliência. E eu
e de vários cursos e alguns treinamentos que eu dei também, aulas sobre isso, o terceiro curso está lá. O quarto curso, que assim que eu tiver condições de segurança de ir para o estúdio gravar, quando a situação da pandemia melhorar, vai ser sobre resiliência, que é o tema de um dos meus pós-doutorados, né? E que também tem que é um conteúdo muito legal de trabalhar, muito interessante. Então, é isso. A vida é criar, a vida é divertir, a vida é brincar, mas não no sentido da falta de responsabilidade, sim no sentido da gente direcionar a pulsão de vida para que as coisas possam ser realizadas. E realizadas tanto no nosso dia a dia, nas nossas relações normais de convívios de cidadania, quanto no nosso trabalho, quanto no nosso mundo, quanto no nosso amor. E amar é uma experiência maravilhosa, mas muito rara. É preciso a gente poder saber que o outro está presente, mesmo quando está ausente, para a gente ter essa segurança de poder criar esse ambiente de amor no qual o outro faz parte, mesmo que ele esteja, sei lá, com centenas de quilômetros de distância, mas continua presente e a gente continua amando, e a gente vai criando condições para que a gente possa se reencontrar, viver e fazer dessa vida também uma experiência criativa. Bom, Bernardo, muito bom. Bom demais te ouvir, dá vontade de ficar a noite toda, né? Aqui. Pois é, a vontade, prosa boa, né? Prosa boa, bem mineira. Exato, a pessoa chama isso de live, isso é prosa, isso não é live, né? Live é coisa de né? A gente tem uma prosa aqui. Prosa boa, bem mineiro o termo, né, o Bernardo? Uhum. Bernardo, obrigada, gratidão. Vamos agradecer a todos também que Muito participaram legal. aí da nossa prosa, né? Alguns colocaram perguntas, outros não. Alguns ainda consigo ver aqui a Valéria. A... Ai, não consigo voltar as mensagens para falar Maria José, para falar o nome de todos, mas gratidão mesmo a todos vocês que participaram. Bernardo, quem quiser participar dos grupos, os grupos espalhados aí pelo Brasil, é só entrar no site, os grupos de Winnicott. Cada grupo tem o seu lugar, né? Eu deixei de falar, por exemplo, o cara do Ceará, o João Amaral, porque se eu for falar todo mundo, sabe, o pessoal é maravilhoso. Curitiba, né? O Luiz, a Yara. O João é um poeta, é um mestre do haikai. É um pediatra, o winnicottiano também, trabalha com essa clínica psíquica e trabalha com. Então, no nosso mundo, a gente está sempre trabalhando. O Guedes, do Rio de Janeiro, é um poeta também, além de um médico e clínico. Então, tem muita gente mesmo. Tá? O Sérgio, do Rio de Janeiro, a esposa dele, a Charbel, acabou de lançar um livro muito bonito. A Mariana do Sul, ela é poeta também. Então, em cada lugar que você estiver, você vai encontrar alguém. Sim. E alguém que, ao mesmo tempo, vive uma vida criativa, gosta do trabalho de Winnicott, respeita o trabalho clínico como um trabalho que é um espaço potencial. É só procurar por aí que vai achar. Sim. Em cada lugar tem alguém aí que está por perto e que pode ajudar também nesse tipo de estudo. Aí perto, em Campo Grande, tem, por exemplo, a Márcia, que é uma pessoa maravilhosa, e o grupo dela também, o grupo dela, metonimicamente dizendo, sem querer desrespeitar, Sim. mas assim, que é um amor de pessoa. Então, eu acho que quem tiver interesse em trabalhar com o Winnicott, onde quer que esteja, vai encontrar alguém por perto e vai ter experiências de ir adiante. O nosso grupo mineiro de Winnicott, a cada mês a gente se reúne internamente e o outro mês, quer dizer, bimestralmente, então, a gente tem reuniões externas. Nosso próximo encontro vai ser aberto a todos, vai ser também referente a Sueli de São Paulo, Sueli Zada, vai estar presente no lançamento de um livro que ela está publicando agora, também sobre psicanálise e arte, bem winnicottianamente dizendo. Sim. É por aí. A gente está. Em tudo quanto é lugar, a gente está por aí, é só procurar que vai achar. Então, nós falamos no começo, né? Quem chegou depois talvez não ouviu, são vários os grupos espalhados aí pelo país, né? Os grupos de Winnicott, grupos de estudo, então vocês têm aí, pessoal, né? Uma quantidade boa de possibilidades, muitas possibilidades aí para estudar. E foi muito bom, Bernardo, poder conhecer um pouco mais o Winnicott
por você, né? Na sua fala, da sua É muito forma, bom. na sua visão, na sua forma de ser, pelo seu trabalho, né? Então, assim, muito gostoso poder conhecer um pouco mais o Winnicott aí da forma que você trouxe, né? Dessa forma muito carinhosa, muito humana, muito respeitosa. E gratidão mesmo, que possamos continuar aí com várias outras parcerias, né? E agora, então, com essa Sim, vamos continuar aqui. possibilidade de fazer o curso à distância, né? Isso nos ajudando muito aí também, né? E queria dizer que eu também sou poeta. Este livro, Guerrilha, acabou de ser lançado, foi lançado neste ano, final do ano passado, né, neste ano, Sim. e já tem um outro também que está em andamento para edição. Se alguém tiver interesse em conhecer uma poesia super contemporânea, mas também legal, esse é um outro lado criativo meu. A gente deve viver criando, realizando, dando fluidez para a nossa pulsão de vida. Isso, Isso nos faz saudáveis. E muito exatamente. obrigado, Janete, pela companhia, sua simpatia. Me senti tão à vontade, como se a gente estivesse comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho, uma prosa boa. Uma delícia. Muito Ô, obrigado coisa pelo convite. boa! E trem bom, né? Obrigada, Bernardo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos continuar esse bate-papo com os pós-freudianos. Teremos a nossa terceira live com Ferenczi, né? Vamos conhecer um pouquinho aí de Sandor Ferenczi. Depois teremos François Doutor, já temos também Jorge Grodek confirmados. Então, 3 pós-freudianos aí na sequência. E depois faremos uma sequência teremos uma sequência de mulheres psicanalistas, viu, Bernardo? Vamos fazer uma série aí de mulheres que construíram a psicanálise, porque a gente fala muito dos homens, né? Mas teremos aí várias mulheres, além de Melanie Klein, Ana Freud e François Doutor. Vem outras mulheres aí também, viu, pessoal? Manu, Cristeva, tem muita mulher maravilhosa, né? Isso, É muito bom. Margarete Mahler. Tem muitas mulheres espetaculares, isso é muito bom. exatamente. Querido, Então, muito obrigado, obrigado a todos. Um beijo para todo mundo. Um beijo grande para você. Parabéns beijo. pelo seu trabalho. Eu estou por aí, eu sempre tiver chance, eu estou assistindo seus trabalhos, tá? Obrigada, Bernardo. Eu e seus também. Obrigada. Pessoal, Obrigado. nós vamos então desligando aqui. Gratidão mesmo a todos que participaram. Lígia, Paula, Rosângela. Ainda estou conseguindo ver Rogério. Alguns que estão aqui, Andréia, Arlene. Muito bom. Ok, pessoal. Infelizmente não dá para falar o nome de todos. Nós já vamos encerrar. Ficará gravado então aqui no Instagram e depois no YouTube também. Boa noite, bom descanso. Até a próxima semana. Beijo para todos. Tchau, tchau.